meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós iremos corrigir atividades sobre composição do ar atmosférico que os respectivos professores de vocês passaram. Então esse é o momento de vocês pegarem a atividade que vocês fizeram no caderno ou na folha, pegar um lápis e uma borracha para corrigir a atividade direitinho, tá bom? Então vamos lá comigo corrigir a atividade. E a primeira questão da atividade de vocês é bem simples. Qual gás está presente no ar em maior quantidade? E a resposta é gás nitrogênio, não é isso? O nitrogênio é o gás que está presente no ar atmosférico em maior quantidade. 78% do ar atmosférico é composto de gás nitrogênio. Isso quando é um ar puro, tá bom? Em segundo lugar, nós temos 21% de oxigênio e 1% de demais gases. Então, resposta, gás nitrogênio. Eu vou deixar essa resposta rapidinho, 30 segundos, para quem não conseguiu acertar, apagar rapidinho aí no caderno e escrever gás nitrogênio, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? Segunda questão. Na segunda questão, o enunciado falava o seguinte: pesquisas espaciais revelaram que na atmosfera de um certo planeta há apenas gás nitrogênio e gás carbônico. Então, deixa eu grifar aqui essa parte. Gás nitrogênio e gás carbônico. Você acha que seria possível acender uma vela nesse planeta? Da mesma maneira como fazemos na Terra? Justifique sua resposta. E a resposta é não. Porque sem o oxigênio não é possível realizar reações de combustão. O oxigênio é o nosso comburente, tá bom? O oxigênio necessariamente tem que estar presente em reações de combustão, como por exemplo a queima, tá certo? E nós conseguimos detectar isso a partir de um experimento que é bem simples, que é aquele experimento que Lavoisier fez, que foi, ele pegou uma chama, acendeu, pegou uma superfície, tampou aquela chama e aquela chama lá foi consumindo aquele oxigênio que estava dentro aqui desse sistema, tá bom? E aí, quando o oxigênio acabou, porque a combustão consumiu todo esse oxigênio, a vela apagou. Então, quando a vela apagou, significa que acabou o oxigênio. Então, se no planeta não tem gás oxigênio, não é possível acender vela, não é possível fazer fogueira, não é possível fazer nenhuma reação de combustão. Beleza? Vou deixar essa resposta 1 minuto na tela, para quem não conseguiu acertar, apagar e corrigir aí no caderno direitinho, tá bom, pessoal?
Beleza, pessoal? Terceira questão. E na terceira questão fala o seguinte: sobre o gás carbônico. Alternativa A: que propriedade o torna útil para o uso em extintores de incêndio? Então, o que o gás carbônico tem que ele pode ser utilizado em extintores de incêndio? Bom, pessoal, eu falei para vocês que o gás carbônico é um gás que não tem cor, não tem cheiro e não é comburente. Qual que é o gás que é comburente? Isso mesmo, o oxigênio. O gás carbônico não é comburente. Então, quando ele é utilizado lá nos extintores de incêndio para apagar o fogo, ele não intensifica a chama. Ele apaga, ajuda a apagar a chama. Beleza? Então, são essas propriedades, tá? Não tem cor, nem cheiro e não é comburente. Beleza? Letra B. Que produto adquirido em supermercado libera esse gás quando é aberto? Bom, vocês poderiam ter colocado os medicamentos que são efervescentes, né? Ou qualquer bebida gaseificada, como refrigerante, água com gás. Então, todas essas bebidas liberam o gás carbônico quando são abertas. E aí a gente percebe essa presença através da espuma e daquelas bolinhas que são geradas, tá bom? Letra C. Que importante processo natural consome esse gás? Então, qual é o processo que acontece na natureza que tem a utilização desse gás? E a resposta é fotossíntese. As plantas pegam o gás carbônico juntamente com os raios solares, fazem o processo de fotossíntese, libera oxigênio e a glicose. Então, o gás carbônico é muito importante aí no processo de fotossíntese, tá bom? Perfeito. Vou deixar essas respostas dessa terceira questão na tela, 1 minuto, para quem não conseguiu acertar, corrigir aí no caderno direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? Voltamos. E na quarta questão, o enunciado falava o seguinte: observe a foto ao lado, que mostra um paciente em atendimento de emergência em uma ambulância. Em seguida, responda: qual é o gás que está sendo inalado pelo paciente? Explique por que esse gás é importante. Então, pessoal, quando as pessoas estão com dificuldade respiratória, tá? Aquela falta de ar, significa que a concentração de oxigênio no nosso corpo está bem baixa. Nosso corpo tem um mecanismo de avisar quando a quantidade de oxigênio está baixa e a quantidade de gás carbônico que é gerado nas reações do nosso corpo está alta. Então, aquela sensação ofegante, buscando ar, é esse mecanismo, tá? O nosso corpo avisando que nós precisamos de gás carbônico. E quando nós... gás oxigênio, perdão. Então, quando nós não conseguimos inalar esse ar por algum problema respiratório, que seja, tá bom? Nós precisamos de fontes externas, tá bom? Porque nós necessitamos desse gás para sobrevivência. Então, quando uma pessoa está sendo atendida com dificuldade respiratória e aí colocam aquela máscara nela, aquela máscara tem gás
oxigênio lá, tá certo? Para ajudar o paciente a respirar, tá? Então, a resposta é gás oxigênio, e esse gás é essencial no processo de respiração dos seres humanos, tá bom? Vou deixar essa resposta aí, acho que 30 segundos é o suficiente para vocês corrigirem, tá bom? Então, 30 segundinhos aí na tela. Beleza, pessoal? Quinta questão. Na quinta questão, tinha uma tabelinha, né? Observe a tabela a seguir. E aí nós temos aqui número aproximado de garrafas de cada gás existente em cada 100 garrafas do gás atmosférico de planetas do nosso sistema solar. Então nós temos aqui uma série de planetas, né? Os planetas que compõem o sistema solar. Nós temos Mercúrio, temos Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí nós temos aí a concentração de gás em uma garrafa do ar atmosférico lá desses planetas. Imaginem que alguém foi lá em cada planeta, pegou o gás de lá e colocou em uma garrafa. É basicamente isso, tá bom? Bom, e aí, aqui em Mercúrio nós temos presente apenas gás hidrogênio, então na garrafa lá de Mercúrio só veio gás hidrogênio e gás hélio, tá bom? Na garrafa de Vênus só veio gás nitrogênio, aqui, gás carbônico e só. Na Terra nós temos aí o gás oxigênio, o gás nitrogênio, gás carbônico presente em uma baixa quantidade, tá certo? E os demais gases, como vapor d'água e hélio, também em uma baixa quantidade. Em Marte, nós temos uma baixa quantidade de oxigênio lá em Marte. Temos gás nitrogênio presente lá em Marte e maior parte de gás carbônico. Júpiter, só temos gás hidrogênio, grande parte de Júpiter é composto por hidrogênio, Júpiter é um planeta gasoso, e hélio, tá bom? Da mesma forma, Saturno, tá? Hidrogênio e hélio. Urano, do mesmo jeito, hidrogênio e hélio. E Netuno também, hidrogênio e hélio. Vocês percebem aqui que esses planetas possuem a mesma composição praticamente? Isso porque, lembra das nossas aulas lá no sexto ano, eles são planetas gasosos. E aí, naquele gás que formam aqueles planetas, majoritariamente nós temos o hidrogênio e o hélio, beleza? Perfeito, então vamos lá para as alternativas. Na atmosfera de quais planetas existem gás hidrogênio e gás hélio? E aí? Nós temos Mercúrio, tá bom? Vamos lá voltar na tabelinha. Mercúrio tem hidrogênio e hélio, tá bom? Além disso, temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, resposta: Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Letra B. Um componente que é comburente. Componente comburente está presente nas reações de combustão. Que componente é esse? Quem falou oxigênio acertou, então o oxigênio é o componente comburente. Vamos lá. O componente comburente está presente nas atmosferas de algum desses planetas. Quais são eles? E a resposta é Vênus, Terra e Marte, tá bom? O oxigênio está presente apenas na atmosfera desses planetas. Aqui temos Vênus,
com oxigênio, oxigênio aqui em Vênus em uma baixa quantidade, mas tem. Na Terra está em maior quantidade e Marte está em menor quantidade também. Então, resposta, Vênus, Terra e Marte. Letra C. Uma vela certamente não queimará se estiver na atmosfera de quais desses planetas? Bom, para a vela queimar, eu preciso que aconteça uma reação de combustão. Para a reação de combustão acontecer, eu preciso de um comburente. Qual é o comburente? Oxigênio. Então, são todos os demais planetas que não seja Vênus, Terra e Marte. Então, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, uma vela não queimaria lá na atmosfera desses planetas. Perfeito. Vou deixar essa resposta aí 1 minutinho na tela, para quem não conseguiu acertar, responder direitinho aí no caderno, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos lá para a sexta questão aí da atividade de vocês. E a sexta questão fala o seguinte: que relação existe entre o crescimento populacional e a poluição ambiental? Explique. Bom, gente, com o crescimento populacional, aumenta as quantidades de recursos que são extraídos da natureza, tá bom? Para a realização da atividade humana, como por exemplo, comércio, indústria e etc, tá bom? Então, existe uma quantidade de resíduo muito grande que é gerado nesse processo de industrialização, de globalização, tá bom? E esses recursos, eles viram resíduos, tá? E aí vão parar no meio ambiente, tá? Eles são descartados no meio ambiente. Então, com o aumento da população, há o aumento da poluição. Então, se eu tenho uma grande população, eu vou necessitar de uma grande quantidade de recursos. Os recursos são gerados principalmente nas indústrias, tá certo? Então, para aquela população se locomover, precisa de automóveis. Os automóveis liberam poluentes, então existe uma problemática muito grande relacionada ao crescimento populacional e à poluição ambiental. Então, quanto maior é a sociedade, maior é a população, maior vai ser os índices de poluição, tá bom? Então, é essa a relação. Tentei sintetizar essa resposta aí ao máximo para vocês. Quem não conseguiu responder ou não conseguiu acertar, vou deixar essa resposta 1 minutinho aí na tela para vocês responderem direitinho, tá bom? Beleza, pessoal, voltamos. Na sétima questão, o enunciado falava o seguinte:
Após estudar a poluição do ar, um aluno do 7º ano disse: ar puro é aquele que só contém gás oxigênio. Deixa eu marcar aqui o que foi que esse aluno falou. Ar puro é aquele que só contém gás oxigênio. Enquanto ar poluído é o que contém também outros gases. Comente essa afirmação dizendo se você concorda ou não com ela e justifique sua resposta. E aí, pessoal, vocês concordam com ele que ar puro é aquele que só contém gás oxigênio? Bom, eu não concordo com ele, tá? A resposta é não, tá bom? Essa afirmativa não está correta. Ar puro, ou seja, aquele ar que não está poluído, ele é constituído por uma mistura de gases. O principal componente é o nitrogênio, então, quando o ar está puro, 78% daquele ar é composto aí por gás de nitrogênio. 21% por gás oxigênio, então não tem só gás oxigênio no ar puro. E 1% dos demais gases, tá certo? Então, o ar puro é composto por nitrogênio, oxigênio e 1% dos outros gases. Então, a afirmação desse aluno está incorreta, tá certo? Quando o ar está poluído, ele passa a ter outros compostos em maior quantidade, tá? Como, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e também partículas sólidas em suspensão. Beleza, então para quem não conseguiu acertar essa questão, vou deixar essa resposta 1 minuto na tela para vocês corrigirem aí no caderno de vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Oitava questão é bem legal. Se você fosse um governante e pudesse tomar medidas para evitar a poluição do ambiente, quais seriam as 5 medidas mais importantes escolhidas por você? Essa questão é bem pessoal, né? Vou mostrar aqui para vocês quais seriam as minhas medidas, o que eu faria para reduzir aí a quantidade de poluentes que são lançados no ar atmosférico. E a primeira atitude que eu tomaria seria a adoção de transportes alternativos, sem a utilização de combustíveis derivados do petróleo, tá bom? Como, por exemplo, veículos movidos à eletricidade, por exemplo. Além disso, incentivaria as pessoas a andarem mais de bicicleta e assim sucessivamente. E isso contribuiria para a redução dos veículos que utilizam combustíveis, que liberam gases poluentes e, consequentemente, eu ajudaria aí na baixa emissão desses gases que poluem o ar atmosférico. A segunda medida que eu faria seria o investimento em tecnologias para a construção de carros elétricos, então incentivaria a galera a construir indústrias para a produção de carros elétricos, tá bom? Terceira medida que eu tomaria seria a proibição de queimada. Ninguém vai queimar mais nada aqui nessa cidade ou então vai tomar uma multa. Quarta seria indústrias com selo verde de proteção ao meio ambiente. Esse selo já até existe, alguns países adotam essa medida que só podem produzir uma certa quantidade de recurso se tiverem esse selo, tá bom? Então é algo muito interessante porque faz com que as indústrias elas ajudem na baixa emissão dos gases poluentes ao meio ambiente, tá bom?
E quinto, não menos importante, seria plantar mais árvores na cidade, porque plantando mais árvores na cidade seria uma grande quantidade de gás carbônico sendo absorvido e uma maior liberação de gás oxigênio. Então, seria bom para todo mundo, tanto para as plantas quanto para todas as outras pessoas. Essas são as minhas 5, tá bom? Gostaria de saber as de vocês, tá certo? Bom, quem não fez, responde essa que é bem legal, tá? Perfeito. Nona questão. As plantas necessitam de qual gás para realizarem o processo de fotossíntese? Essa é fácil, né? E aí, vocês marcaram que alternativa? As plantas necessitam de oxigênio? Não, né, pessoal? Elas liberam o oxigênio no processo de fotossíntese. Elas precisam de nitrogênio? Também não. Quem precisa somos nós, para a constituição das nossas proteínas. Elas precisam de hidrogênio? Também não. Elas necessitam de gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono. Alternativa correta, letra D de dado. Então, quem não acertou, corrigiu aí no caderno direitinho, tá bom? E por fim, na atividade de vocês tinha um desafio, né? O desafio que eu venho falando desde a primeira aula de composição do ar atmosférico, que foi aquele experimento de Lavoisier, que é muito interessante, tá bom? Então, no caso, vocês teriam que mostrar que um dos componentes do ar é necessário para a queima da vela. E aí vocês precisariam de componentes bem simples, provavelmente vocês têm em casa, como fósforo, um copo grande de vidro e uma vela, tá bom? E aí o procedimento seria colocar a vela em uma superfície que não pega fogo, tipo uma pia, tá bom? E aí você ia pedir a ajuda de um adulto para acender o fogo lá da sua vela, tá bom? E colocar o copo sobre ela. E aí vocês teriam que explicar o que foi que aconteceu e por que aconteceu isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham feito esse experimento, tenham explicado direitinho. E se não fez, faça, tá bom? Depois dessa aula aqui de correção. Então foi isso, pessoal. Termino a aula falando com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos, um beijo e até a próxima.